Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos fugir um pouquinho do nosso plano de leitura da Bíblia. Então nós vamos fazer uma introdução no livro de Salmos, porque não tinha sido feita ainda. Eu vim citando algumas coisas de Salmos dentro do comentário de um capítulo específico, mas eu não havia feito introdução de Salmos ainda, então é o que eu vou fazer hoje. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Salmos. Eu sei que muita gente tem Bíblia de estudos, então até ajuda, porque tem geralmente ali uma introdução com algumas informações. Então o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Isso é bem fácil de perceber pela quantidade de capítulos, são 150 capítulos. Mas Salmos também é o maior livro da Bíblia em número de palavras. Então é o livro mais grosso aí dos nossos 66 livros. E Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Então, quem é que cita bastante o livro de Salmos? O próprio Jesus cita, tá? O livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. É o livro mais lido da Bíblia. Muita gente lê o livro de Salmos porque acha bonito, pela questão poética. E não se aprofunda, acaba não se aprofundando no texto, no porquê que o salmista escreveu aquele texto. E eu falo que os Salmos é o leitinho da criança, tá? Porque ele é fácil de ser lido, ele não exige muito, mas se nós nos aprofundarmos em cada salmo, nós vamos ver que ele tem muito mais do que essa beleza poética que parece. E nós estamos vendo isso conforme estamos comentando os salmos, que realmente são capítulos muito profundos da palavra de Deus. Então, ele é o mais lido da Bíblia por ser poético, por ter uma beleza poética, mas ele é um livro muito profundo, e eu vou falar o porquê disso daqui a pouquinho. Vamos lá. Ele tem o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, e nós teremos 2 dias que nós vamos comentar o Salmo 119. O Salmo 119 tem algumas curiosidades muito interessantes. O Salmo 119 tem aí 176 versículos. E o Salmo 119 é um salmo que fala da palavra do Senhor, então para os amantes da Bíblia. O menor capítulo da Bíblia também está em Salmos, aqui pertinho do maior, então é o Salmo 117, tem somente 2 versículos. É o menor capítulo. Eu quero ler o Salmo 118 e o versículo 8 é considerado um versículo chave na leitura de toda a Bíblia. Salmo 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse é considerado um dos principais, um dos versículos chaves de toda a Bíblia. E se nós conseguirmos fazer isso, amém. Já com certeza teremos avançado muito na nossa vida espiritual. Veja que esse confiar não é essa confiança que eu tenho no meu marido, por exemplo. Não é esse tipo de confiança, mas é no sentido de confiar a nossa vida, de confiar o nosso futuro, de confiar tudo o que diz respeito a nós. Então, o livro de Salmos é o livro oficial de cânticos devocionais dos judeus. Então, olha só, enquanto nós, na minha igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, nós usamos a harpa cristã, tem outros que usam cantor cristão e várias outras coletâneas de músicas, os judeus usam o livro de Salmos. Então, eles dividem Salmos de uma forma um pouco diferente que a nossa divisão, porque eles têm os Salmos para cada tipo de culto, vamos dizer assim, para cada tipo de evento, para cada momento, tem as datas festivas deles, que tem os salmos específicos para serem cantados. Para quem estiver no Telegram, eu vou mandar lá depois um link com alguns salmos cantados em hebraico, só para vocês terem uma ideia aí dessa entonação, que é a forma como eles cantam os salmos. Dentro do livro de Salmos nós temos profecias, nós temos poesias, nós temos essas canções e muitas orações. Então, metade dos salmos, aí estão 75, 78 salmos, mais ou menos metade dos salmos são orações.
E a outra metade, então, não foram escritas para serem orações, mas foram escritas para serem cantadas mesmo. Embora essas orações também são cantadas, mas aí a intenção de quem escreveu era diferente. Então, metade escreveu no sentido de orar mesmo, e a outra metade para cantar. Algumas curiosidades aí, né? O livro de Salmos é conhecido, todo mundo fala que os Salmos de Davi, os Salmos de Davi, os Salmos de Davi. E não é bem assim. Eu já venho comentando, oficialmente, porque tem o oficialmente que está aqui na Bíblia. Quando nós vamos ler o Salmo, está ali identificado quem escreveu o Salmo. E tem o extra Bíblia, não significa que é anti-Bíblia, contrária, mas estudiosos e historiadores que falam, além do que está aqui, pesquisam e argumentam em favor de. O que eu estou querendo dizer? Dos 150 salmos, 73 salmos só que são de Davi, menos da metade. Então, embora Salmo seja conhecido como Salmos de Davi, eles não são todos de Davi, menos da metade são de Davi. 12 salmos são de Asaf ou de sua família, já que exatamente no tempo de Asaf, muitas vezes o salmo era identificado pelo chefe da família. Então pode ser que esses salmos que são identificados como de Asaf podem ter sido escritos por ele, mas também por algum filho, ou enfim. Então 12 salmos de Asaf, 9 salmos dos filhos de Corá, 2 salmos de Salomão, um salmo de Moisés, oficialmente, é o Salmo 90. O Salmo 90, então, é o salmo mais antigo da Bíblia, e ele possivelmente foi escrito ali quando Moisés estava, no primeiro ano no deserto, quando Moisés estava ali, perto ali do Monte Sinai, ali nas imediações. E aí, já que, não é? Nós estamos falando de salmos que são reconhecidos pela Bíblia e os que não são. O que acontece na Bíblia hebraica? Era costume, então, que essa divisão de capítulos ela não é original, ela foi implementada depois, no ano 1200 e pouco. Então são aí 800, 900 anos talvez, 800 anos que a Bíblia é dividida em capítulos. Mas como é que eles identificavam os cânticos? Quando um salmista escrevia 2 em seguida, muitas vezes eles não repetiam a autoria no segundo salmo, porque para eles era normal. O primeiro, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com Moisés, o Salmo 90 é de Moisés. O Salmo 91, vamos abrir aqui no Salmo 91, não tem autoria conhecida aqui. E embora seja um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, muita gente usa o Salmo 91, abre na Bíblia, deixa em cima da mesa da cozinha, e o Salmo 91 não tem autoria. Então o que os estudiosos dizem? Que quando eles pegam o Salmo 91 e fazem ali a estrutura linguística dele, ele tem estrutura parecida com a do Salmo 90, inclusive no uso do vocabulário, na forma de escrever. Então eles argumentam que o Salmo 91 também é de Moisés, tá? Mas, oficialmente pela Bíblia, o Salmo 90 é de Moisés e o 91 entra no que nós chamamos de autoria desconhecida, tá bom? Então nós temos o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. Nós temos o Salmo 88, que é o Salmo de Emã, e o Salmo 89, que é o Salmo de Etã. Se nós somarmos isso, 73 salmos de Davi, 12 de Asaf, 9 de Corá, 2 salmos de Salomão, um salmo de Moisés, um salmo de Emã e um salmo de Etã, vai dar 99 salmos. Então ficam aí 51 salmos, que são os salmos de autoria desconhecida, ou chamados de salmos anônimos, tá bom? Só para a gente desmistificar um pouquinho que o livro de Salmos é todo de Davi, e não é. São 73 salmos só de Davi, repetindo isso. Mas, pelos estudiosos, os salmos de Davi seriam quase 100 salmos, ou seja, 2/3 do livro
mas tem aí 20 e poucos salmos que eles deduzem que é de Davi, mas a Bíblia não reconhece isso, então nós também não podemos afirmar, né? Somente dizer que possivelmente sejam de Davi. E existem diferentes formas de estudar o livro de Salmos, então tem gente que gosta de estudar dividido por assunto, por tema, tem gente que gosta de estudar em ordem cronológica. Eu particularmente não estou gostando tanto de agora comentar em ordem cronológica, porque parece que fica um pouco bagunçado, mas é muito bom, e eu falo assim, pelo menos uma vez na vida, todo servo de Deus deveria ler a Bíblia em ordem cronológica, ou pelo menos ler os Salmos juntamente com os acontecimentos que estão nos livros de Samuel e de Reis, e Crônicas também, para ter uma linha aí, ter uma ideia da linha do tempo e por que o Salmo foi escrito. Mas particularmente eu acho mais difícil da gente ficar comentando avulso. Então tem em ordem cronológica, tem por tema, tem de diversas formas. Como é que o livro de Salmos é dividido aqui na prática para a gente, na Bíblia que nós conhecemos? Algumas Bíblias, e aí vocês podem me falar aí nos comentários, tem algumas Bíblias tem aquela divisão assim, ó, livro 1, livro 2, dentro do próprio livro de Salmos. Se não tem, mas vocês já devem ter visto em alguma Bíblia, essa é uma divisão tradicional já, e é uma divisão que segue por tema, vamos dizer assim, né? Uma divisão como que por temas, né? E aí bastante cuidado, porque dentro desse tema aí pode ter coisas repetidas entre o livro 1, o livro 2, enfim. Então o que é essa divisão de livro 1 e livro 2? É a divisão mais usada para se estudar o livro de Salmos. É uma divisão corrida que pega do Salmo 1 e vai indo mesmo nessa ordem que nós temos, mas que eles avaliaram, né, e compararam com o Pentateuco. Olha que interessante. Por isso que nós temos, por exemplo, o Salmo 90, que é o salmo mais antigo da Bíblia, no número 90. Se ele foi o salmo mais antigo da Bíblia, se ele é o salmo mais antigo da Bíblia, no nosso entender comum, ele deveria ser o Salmo 1, já que foi o primeiro salmo escrito, certo? Então, por que ele está lá no número 90? Então, essa divisão de livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, nos ajuda a entender um pouquinho, tá bom? E fica uma temática aí mais parecida de entendermos. Então, olha só. Essa minha que eu estou aqui hoje, as duas que eu estou com ela aberta aqui, não tem essa divisão também. Vou até confirmar aqui, mas eu já tinha olhado. Não tem. Geralmente, quem tem essa divisão são as Bíblias mais tradicionais. Quanto mais tradicional, mais vai ter isso. É simplesmente assim, lá no Salmo 1, em cima, é como se fosse um subtítulo. E vai estar escrito assim, livro 1, em número romano, livro 1. E aí quando a gente chega lá no Salmo 42, vai estar livro 2. Dando a entender que temos então, dentro do livro de Salmos, 5 livros. Tá? Como se fossem 5 rolos. O que acontece? Eles pegaram a coletânea desses salmos e dividiram por assunto entre aspas, tá? Embora não tenha na Bíblia de vocês, mas prestem atenção, porque quando a gente vai ler, a gente fica assim, poxa, mas isso aqui está em outro lugar. São referências, tá? Então esse assunto que é falado é como que se referindo, lembrando, né, associando. Então o livro 1, então tudo que eu falar de livro 1 até o 5 é nesse sentido, tá? Então, o livro 1, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41, e ele se associa a Gênesis. Esses salmos, do 1 a 41, foram agrupados dessa forma, porque eles falam do ser humano de uma forma mais direta e da criação. Então, ali nós temos salmos que falam do sono, de dormirmos tranquilos, porque Deus está guardando. Nós temos o Salmo 1, que fala bem-aventurado o homem que... Nós temos ali, em sua maioria, esse tema, falando do ser humano e da criação, ok?
O livro 2, então, que vai do Salmo 42 até o 72. Qual que é o tema e por que foram agrupados dessa forma? Porque eles estão associados, eles referenciam Êxodo. Então, os Salmos 42 até o 72, eles têm como tema principal livramento e redenção. Então, é por isso, por exemplo, que o Salmo 51 está ali. Porque fala sobre redenção. Quando Davi caiu em adultério com a bonitona da Batseba, ele confessa então o pecado ali para o profeta, pede perdão a Deus. Então eles têm ali, o Salmo 51 fala sobre redenção. Mas essa divisão, gente, ela traz aí os números, tá? A divisão de capítulos, mas ela não fala dos temas. Então, para quem tem essa divisão, é interessante anotar ali o tema. Para quem não tem e quer aprender e está fazendo as anotações, anota também, porque nos ajuda a compreender melhor e até naqueles momentos que a gente está precisando de uma orientação de Deus, de uma palavra de Deus sobre algo específico, a gente vai direto naquela parte. Então, livramento, redenção é a parte 2, o livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72. O livro 3 vai do 73 até o 89, e ele está associado a Levítico. Olha que interessante. E Levítico fala sobre o quê? Levítico fala sobre santidade, sobre a adoração e sobre o culto a Deus. E é exatamente o que nós encontramos na maioria. Veja, nós não vamos abrir esses salmos do 73 a 89 e vamos ler só sobre adoração. Lá também tem salmos de louvor, lá também tem salmos que falam de arrependimento, mas na sua essência significa o quê? Que na maioria o assunto é adoração e santuário, tá bom? Salmo 4, que vai do Salmo 90 até o 106, reflete o livro de Números e nos traz então, olha só, as dificuldades, os conflitos da vida, coisas que passamos no deserto, porque o livro de Números foi escrito justamente, foi falado, o foco do livro de Números é muito mais do povo de Deus no deserto, é desse tempo do povo de Deus no deserto. Então, esses salmos do 90 ao 106 nos remetem a esse período no que nós chamamos espiritualmente de no deserto, estar no deserto. Então, esses salmos do 90 ao 106 nos remetem ao deserto, aos caminhos de Deus, ao trabalhar de Deus no nosso interior, ou seja, também sofrimento e conflitos. E começa com o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, o Salmo mais antigo da Bíblia. E por fim, o livro 5, que vai do Salmo 107 até o 150. E em número de capítulos é o maior, mas são salmos bem curtinhos e estão associados a Deuteronômio, que fala sobre o quê? Deuteronômio, quando Moisés escreveu Deuteronômio, ele conta de forma resumida a história do povo no deserto. Só que enquanto que nós lemos Êxodo, Números e Levítico sobre a história do povo no prisma de se desobedecer sofre e é preciso obedecer para não sofrer, em Deuteronômio Moisés traz um outro enfoque, ele traz assim, obedecer por amor e não para não sofrer, que é a tônica anterior. Então em Deuteronômio ele vai se voltar muito para Deus e para o amor de Deus para com seu povo e o povo de Deus obediente por amor. Então a tônica, o tema principal aí dessa última parte de Salmos é a palavra de Deus e o louvor a Deus. Ou seja, fala sobre louvar a Deus e sobre adorar a Deus e ler a palavra e obedecer a palavra. O livro de Salmos, ele cobre, então, mais ou menos 1000 anos de história. De 900 a 1000 anos de história. Vocês tinham noção disso? Por quê? Porque se Moisés escreveu o Salmo 90, Moisés estava lá no deserto, lá nas andanças do Monte Sinai, provavelmente aí no primeiro ano no deserto, embora tenha estudiosos que falem que ele escreveu no final do deserto, mas eu não acredito,
porque no Salmo 90 ele fala, né, que acima dos 70 a vida é cansaço e enfado. Quando muito, com 80 tem vigor. Então eu acredito que ele escreveu isso quando ele estava aí com seus 80 anos, ou seja, no primeiro ano no deserto. Se ele tivesse escrito no final da vida, ele teria se referido a mais tempo de idade. Então cobre aí mais ou menos 1000 anos de história, começando com Moisés no deserto, mais ou menos no ano de 1410 a.C., e o último salmo escrito, acredita-se que tenha sido o Salmo 126, ou o salmo que nós vemos ontem, o Salmo 102. Então esses dois salmos aí provavelmente estão entre os últimos salmos escritos e foram escritos por judeus que voltaram do cativeiro, depois da libertação do cativeiro, quando Jerusalém foi ser reconstruída lá em Neemias e Esdras. Esses dois salmos, 126 e 102, foram escritos. Então são aí. Agora me pergunte, Janaína, como é que faz? Como é que salmos, cantos em hebraico, foram reunidos num livro só? Gente tão diferente que escreveu, Moisés, e um refugiado que estava lá no exílio, que voltou para Jerusalém, que voltou passando fome, como nós vamos ler depois em Neemias e Esdras, passando dificuldade, pessoas tão diferentes, divididas por mais de 900 anos de história. Como é que então juntou todos esses salmos? Humanamente falando, não sei. Quem fez isso foi Deus. Deus é o único que pode, né, juntar tudo isso. E mais, quando a gente lê o Salmo sem saber de tudo isso que eu falei hoje, sem saber que são pessoas diferentes que escreveram, sem saber nada disso, e a gente lê o livro de Salmos, a gente acha que foi a mesma pessoa que escreveu. Tal a junção ali, a inspiração, porque é Deus o autor. Então o autor é o mesmo. Homens diferentes escreveram, em épocas diferentes, separados por quase 1000 anos de história. Homens tão diferentes. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, por um refugiado que morou no exílio, que foi escravo, que sofreu lá. Homens tão diferentes quanto Moisés. E aí Asaf, músico, que dizem que músico, né, um pouco mais, né, não é tão focado, muitas vezes, acusado disso. Pessoas tão diferentes escreveram salmos, cânticos, que quando nós juntamos tudo, parece que foi a mesma pessoa que escreveu, porque foi a mesma pessoa. Deus é o autor, aqui é a palavra de Deus, então realmente, somente Deus poderia fazer isso, juntar tudo e nos mostrar que Ele foi quem inspirou, Ele que escreveu, né? Ele é o autor, Ele usou homens tão diferentes para escrever. Por isso, que quem já está aqui há mais tempo já deve ter percebido que eu dificilmente falo Moisés é o autor do Pentateuco. Geralmente eu não falo, eu evito muito isso, porque o autor é Deus, né? Moisés escreveu, Davi escreveu o salmo tal. O autor é Deus, Ele que dá essa coesão, Ele que consegue, Ele que tem esse poder de juntar tudo e de fazer com que homens tão diferentes ao longo da história escrevam de uma forma que quando nós lemos parece que é um só. Duas coisas ainda que é interessante nós sabemos sobre Salmos, do porquê é que nós encontramos sempre Salmos e Provérbios juntos. Então Salmos ele trata da nossa vida espiritual, tá? E Provérbios ele vai falar da nossa vida prática. Por isso que nessas porções da palavra de Deus que são distribuídas, sempre nós encontramos Salmos e Provérbios sendo distribuídos juntos. Por exemplo, aqueles Novo Testamento pequenininho, eu até tenho aqui em cima alguns. Por que Salmos e Provérbios então? Não dá para dividirmos, não dá para dizer espiritualmente eu sirvo a Deus, mas a minha prática é de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser. Então não estamos servindo a Deus. Entende? Não tem separação entre vida espiritual e vida prática. Tem que ser, ou é uma coisa só. Não dá para dividir. E a Bíblia nos mostra isso. Então, Salmos fala da vida espiritual e Provérbios da vida prática. E Salmos
Eu falei, né? Nós temos muitos salmos proféticos, salmos poéticos, de canções e de orações. Então temos poesias que são profecias, temos poesias, puramente poesias, usadas para adorar a Deus, temos poesias cantadas e temos poesias oradas, de orações. Por ser poesia, é usado muito de escrever em estrofes. E nós encontramos os salmos paralelismo. O que é esse paralelismo? O que é esse paralelismo hebraico? É uma forma que eles têm de escrever as poesias. Então, o paralelismo é o quê? São duas linhas, tá? Então, nós temos, vou até pegar o exemplo aqui que eu separei. Nós temos o paralelismo sinônimo, que é o quê? Duas linhas, duas frases, que falam a mesma coisa, têm o mesmo pensamento, mas é escrito de forma diferente. E aí eu separei aqui o Salmo 51, que é o Salmo de Davi, onde ele confessa o adultério, e o versículo 2. Olha só, a primeira linha seria: lava-me completamente da minha iniquidade. A segunda linha: purifica-me do meu pecado. As duas linhas querem dizer exatamente a mesma coisa. Então é um paralelismo sinônimo, tá? E isso é típico da língua hebraica. Eles falam uma segunda vez para reforçar o pensamento. E aquilo fica bem gravado na nossa mente. Ou com uma expressão ou com outra. E aí esse paralelismo tem o sinônimo e tem o paralelismo antitético. Que é esse palavrão? É o paralelismo de contraste. Então tem duas linhas e uma contraria a outra. E nós temos um exemplo disso. Então acontece isso do Salmo 1 até o Salmo 150, tá bom? Paralelismo, ou sinônimo ou antitético, que é o de contraste. Capítulo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Primeira linha. Segunda linha. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é o contraste. Nós encontramos isso muito em Provérbios, né? Uma linha fala do bom, do justo, e outra linha do mal. Então é esse paralelismo de contraste, tá bom? Eu queria trazer isso porque é interessante. As pessoas perguntam por que é que Salmos, por que é que Provérbios principalmente repete, fica se contrariando. É uma linguagem, é uma forma, é um gênero literário dentro da língua hebraica, chamada paralelismo. E é para reforçar a ideia ou contrariar a ideia. De forma também, quando contraria, acaba destacando aquela ideia. Tenha um excelente sábado, que Deus abençoe. Espero que essa introdução a Salmos seja bênção para vocês também e que possam aproveitar mais a leitura do Salmo. Deus abençoe e fique com Deus.